Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, de noite. Então, esse é mais um vídeo do conteúdo que a Faculdade de Comunicação e Informação está produzindo durante a pandemia. Esses conteúdos que a gente está fazendo o upload, especialmente comigo, são conteúdos associados às disciplinas de teoria da comunicação. Como vocês veem, a gente fez uma primeira discussão sobre a comunicação em tempos de pandemia. Depois a gente fez uma discussão bem interessante com o professor Rodrigo Cássio sobre a Escola de Frankfurt. E aqui eu estou com dois convidados para a gente conversar um pouquinho sobre a mediologia, que é um dos temas das teorias clássicas da comunicação. Certo? Quem está comigo aqui é o professor Marcilon Almeida, que é doutorando em artes da UNB, professor da Universidade Federal, professor do curso de publicidade, certo? Vocês provavelmente vão ter aula com ele mais cedo ou mais tarde. E aqui embaixo também está o professor Hugo, da Universidade Federal, professor doutor Hugo Cristo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Queria que vocês rapidamente fizessem uma apresentaçãozinha de vocês, depois eu vou introduzir a questão. Professor Hugo, já que você é o professor externo, pode começar. Então, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu sou professor aqui do Departamento de Desenho Industrial, do curso de Design da UFES desde 2009. Sou designer de formação. Formei aqui no curso, que eu sou professor hoje em dia. Então, tenho 20 anos de UFES, vamos dizer assim, desde graduação, pós-graduação, etc. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia, então minhas linhas de pesquisa estão todas ligadas a esse encontro do design com a psicologia e as tecnologias, me interessa muito. E estou aqui para fazer contato com os meus colegas à distância, A gente vê se a gente conversa um pouco e é sempre um prazer. Obrigado pelo convite aí, Daniel. Professor Marcilon. Bom, eu sou o Marcilon, eu sou professor do curso de publicidade na Federal. Eu saí em 2016 para iniciar um doutorado em arte e tecnologia. E estou terminando agora esse ano, se tudo der certo, julho, agosto, eu entrego a minha tese, que inclusive contou com pitacos importantíssimos do Daniel e do Hugo. A minha pesquisa é em arte e tecnologia, eu pesquiso essencialmente a relação entre dados e cidades, e como que nós podemos fazer arte, construir sentido a partir dessa relação. A minha graduação é na FAV, na UFG, em design gráfico, foi basicamente a época que eu conheci o Hugo, nós temos uma amizade aí de quase 20 anos. Eu fiz mestrado em cultura visual, com uma pesquisa sobre o papel das interfaces digitais nos projetos gráficos de revistas. E no curso de publicidade eu sou o cara que geralmente discute, junto com o Daniel e outros professores, o tema de tecnologia, com a maneira como a gente comunica, produção visual. E estou aqui hoje para bater esse papo sobre McLuhan e a relação das tecnologias com as mídias. Legal, obrigado, professor Marcelão. Então, moçada, McLuhan é famoso nos estudos em comunicação. Ele é um dos precursores, um dos grandes representantes do que a gente costuma entender como escola canadense de estudos de comunicação, que antes dele teve o Harold Innis, que era um pensador e um pesquisador que começou a montar esse grupo de estudos dessa escola canadense, e o McLuhan ficou famoso por uma frase dele que é repetida o tempo todo por vários professores, mas que é uma frase meio críptica porque era da natureza do McLuhan, que era formado em teoria crítica, teoria literária, perdão, em crítica literária, de fazer ele era um excelente frasista. Ele foi dele, por exemplo, é dele o termo aldeia global, a ideia de que tecnologia iria tornar o mundo uma espécie de aldeia, uma grande cidade do interior, basicamente. Mas a frase mais famosa dele é a famosa frase do "o meio é a mensagem". Ele tem um livro, que é o livro que a gente geralmente estuda, ou trechos desse livro, que é Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, certo? E a tese dele essencial é essa tese de que a tecnologia vou abrir umas aspas virtuais aqui, uma extensão dos nossos sentidos. E ela atua no processo de potencializar esses sentidos. Então a frase dele, o meio e a mensagem, introduz essa questão que é importante para nós, especialmente na área de comunicação, ou seja, até que ponto a nossa relação com a tecnologia, especialmente com a mídia, modifica a nossa percepção do mundo.
modifica quem nós somos, né? E nesse processo modifica o modo como a gente se relaciona com a cultura. O McLuhan tem uma tese fundamental que é de que houve uma transição nos modelos de pensamento da cultura ocidental quando a gente descobriu a eletricidade. Então você tinha antes um processo que era um processo mecânico, linear e sucessivo. Então numa linha de produção você primeiro põe o pé direito do banquinho, depois o pé esquerdo, depois você lixa, depois você inverniza, aí você vende. Então você tem um processo de produção linear. E isso era o mundo mecânico é um mundo linear para o McLuhan, e depois com o desenvolvimento da eletricidade isso tudo se modificou. E modificou nós, indivíduos. Então toda vez que você entra em relação com a mídia, seja a mídia tradicional dos meios de comunicação de massa, que era o que o McLuhan tinha em mente, e modifica a nossa relação com o mundo, a nossa percepção, os nossos processos cognitivos incluídos. E esse é um dos pontos do McLuhan, e por isso ele é considerado por muita gente como um dos caras que, vamos dizer assim, prescientes da internet. Certo? A ideia de um pensamento em rede, a ideia da articulação praticamente simultânea das atividades da informação acontecendo ao mesmo tempo, e a mudança desse paradigma linear, né, se tornou a principal contribuição dele. E aí a pergunta que eu faço para o pessoal é, que a partir da experiência de vocês, como é que vocês interpretam precisamente essa frase do McLuhan, né, que é essa famosa. O que vocês acham que significa para nós hoje, não para o McLuhan, mas o que significa para nós hoje dizer que o meio é a mensagem? Novamente, vamos começar pelo convidado externo. Hugo. Então, eu gosto, inclusive, da versão cômica, né? Que o meio é a massagem. Eu acho um barato quando se discute isso, né? Eu acho que a proposta do McLuhan, ela, pelo menos olhando do meu ponto de vista, na interseção do design com a psicologia e a tecnologia, ela faz muito sentido em relação à parte cognitiva do argumento, né? Quando você vai discutir que a nossa relação com essas transformações muda a forma como a gente percebe o mundo. Tem uma tradição forte de pessoas que estudam cognição do ponto de vista mais cultural, social, interacionista na psicologia, que vai dizer que é justamente isso que acontece, mas eles não estão preocupados em discutir exatamente como uma mudança específica tecnológica ou algum tipo de ruptura tecnológica vai desencadear mudanças também cognitivas. Eles dizem que acontece, e que você tem que assumir que os seres humanos que habitavam um planeta que não tinha, por exemplo, a comunicação que a gente tem hoje, eles tinham processos cognitivos distintos dos nossos. A gente, de alguma maneira, aconteceu uma transformação que mudou a nossa relação com a nossa capacidade de aprender, de se relacionar com os outros, de perceber o mundo, de resolver problemas, inclusive, né? Você começa a perceber o mundo que você tem, tecnologias e formas de comunicação em rede, né? Ele é completamente distinto em termos de oportunidades para você agir sobre esse mundo com o mundo que era linear, mecânico. Enfim. E até a forma de pensar problemas também, a solução era linear. Você tinha essa ideia pouco sistêmica, vamos dizer assim, né, de você atacar os problemas, que não por acaso, vamos dizer assim, o start, né, o grande boom das investigações sobre como resolver problemas de maneira sistêmica é contemporâneo do pensamento do McLuhan, né? Você vai ter um interesse grande por formas de atacar problemas, projetar coisas complexas com a visão sistêmica mesmo, de você começar a inclusive pensar serviços, redes, processos que não fossem lineares, que inclusive vamos pensar em termos de Guerra Fria, né? Eu não preciso matar o general mais e acabou a guerra. Você tem uma rede, uma trama que se espalha, que você não consegue mais vencer um oponente simplesmente aniquilando a central de controle, porque não há central de controle, né? Você tem distribuição de controle, você tem sistemas que se retroalimentam e que mantêm o sistema funcionando de forma distribuída. Então, por que isso não mudaria a nossa forma de funcionar também, né? Nós funcionamos de maneira distribuída, a gente estendeu o nosso raciocínio, nossa capacidade de pensar o mundo, usando essas tecnologias inovadoras, que hoje a gente dá como resolvido, né? É comum, é vulgar falar disso,
mas o impacto da nossa capacidade de pensar a realidade foi muito grande. E a gente, talvez hoje, começou a perceber as consequências disso quando a gente não consegue mais inibir alguns movimentos, né, de resistência, por exemplo, querendo cortar um líder de um movimento, ou querendo, né, podar, ou tirar um site do ar, ou tirar um vídeo do YouTube, e vão aparecer 300 cópias disso em outros lugares, as pessoas vão se organizar sozinhas, porque elas já entenderam que elas também funcionam em rede, elas têm condições de fazer aquela mensagem circular de outras maneiras, né? Então, a minha relação com o pensamento do McLuhan, acho que deve ser a que todo mundo que não é da comunicação exatamente mas eu vejo as ideias dele sintetizando, né, de uma maneira muito clara, inclusive, aglutinando um conjunto de ideias e dando uma forma fácil de você compreender do que estava sendo dito, que estava espalhado na psicologia, nas ciências cognitivas, na sociologia. Ele concentra, né, e fala, olha, o nosso futuro é isso aqui. Vocês que lutem para entender o que vai acontecer, né? É muito interessante. Professor Marcelão. Bom, o pensamento do McLuhan, assim, para quem está na área de comunicação, do design, volta e meia ele aparece. Para quem está na comunicação, ele é um pouco mais evidente, porque ele trata do fenômeno em si, principalmente do conteúdo da mensagem, né? Depois do convite do Daniel, eu fui reler algumas coisas do McLuhan, ver algumas palestras dele, e eu vi uma palestra muito interessante que ele deu em 77, o ano que eu nasci, para um grupo de publicitários em Sydney. Era uma conferência pública, onde ele respondia perguntas da plateia. E foi muito interessante porque, assim, a tônica das perguntas era no sentido do efeito nocivo da televisão na formação do senso crítico das pessoas. As pessoas estavam muito preocupadas com isso. E a ideia de que você entender como os meios transformavam os nossos processos interpretativos e cognitivos para aquela mensagem era no sentido de como que eu construo a mensagem adequada para a mente desse cara. E tudo que o McLuhan fazia era provocações no sentido de que eu não tenho as respostas, eu só sei que isso altera e vocês se virem com isso, porque nós vamos saber a resposta disso daqui a 50 anos, assim, sabe? Mas, assim, eu sempre gostei... existem dois aspectos das ideias do McLuhan que me interessam mais, assim, especificamente interessam a minha pesquisa. Quando os textos dele, quando ele fala que toda tecnologia tem a capacidade de reconstruir, transformar a sociedade em função dela, a sua semelhança. Sabe? É o que a energia elétrica, sabe? A eletricidade e a iluminação fez. Então, você vem de um universo onde as noções de tempo eram definidas claramente pela natureza. Mas a partir do controle da eletricidade, você passa a controlar o que é dia, o que é noite e o tempo de atuação no espaço. Isso é um princípio assim, muito poderoso, que mesmo quando eu estava na graduação, que eu não entendia muito bem como que essas coisas operavam na prática, que sempre me fez olhar sobre cada nova tecnologia, quais são os efeitos que elas podem ter na sociedade como um todo. E tem coisas especificamente que me interessam no pensamento do McLuhan, quando ele fala, por exemplo, da cidade, porque eu estudo cidades, a cidade férrea, a cidade definida pela locomotiva. Sabe? A cidade definida pela locomotiva, a cidade construída a partir da lógica da locomotiva, ela tem uma conformação e uma organização espacial muito específica, que dá conta do ritmo, da forma, da tecnologia, de como ela se configura naquele espaço. Então, assim, isso nos leva a pensar o que seria a cidade a partir de uma tecnologia descentralizada em rede, etérea e material, que são os dados, sabe? Como que ela reconfigura. E nós estamos passando por esse processo, sabe? Esses processos, eles nunca acontecem sem fricção, né? Eles nunca acontecem sem impacto. E esses impactos, muitos desses impactos é o que justifica a nossa existência como pesquisadores, como professores. Porque nós tentamos entender esses impactos, criar estratégias para ou subjugar ou aceitá-los e aumentar o seu potencial, né? Inclusive, o McLuhan ele fala muito disso, né? Que é como que ele fala, inclusive, do papel do artista, que é uma interface com o meu trabalho, porque o meu doutorado é em arte e tecnologia. Ele fala que ele tem aquela metáfora do retrovisor do carro, né? Que nós vivemos dentro de um veículo, olhando para o retrovisor, onde as coisas que estão mudando estão vindo, né? Então a gente sempre está olhando para o passado. Ele fala que a arte e o artista, principalmente o artista que lida com as tecnologias, ele tem essa capacidade quase única e sui generis, que é de projetar os efeitos dessa tecnologia
fora das amarras do presente. Por quê? Se a gente tenta analisar os efeitos das tecnologias a partir do paradigma dominante, a nossa visão ela é sempre limitada, porque esse paradigma dominante, vamos dizer assim, limita a nossa compreensão dos efeitos dela. 2 exemplos que eu acho interessante disso. Ele me espantou muito quando ele disse que a ideia de um pensamento objetivo ela só foi possível no Ocidente a partir da invenção do alfabeto fonético e o papel da tipografia. Porque o alfabeto fonético, ele, vamos dizer assim, é o germen que depois permitiu com que a invenção da perspectiva de ponto único surgisse. E essa ideia de você reproduzir o espaço num plano bidimensional, ela é uma ideia essencialmente do Ocidente. As culturas ideogramáticas, as culturas visuais, as culturas que são muito baseadas no som, elas têm uma compreensão visual do espaço completamente distinta. E ele fala do poder do rádio em relação a isso, né? Que a relação que o Ocidente tinha com o rádio, isso lá em 1930, 1940, era completamente diferente da relação que o polinésio tinha com o rádio. Ele não entendia nada o que estava sendo transmitido por aquele aparelho, mas como ele tinha o McLuhan, inclusive, chama de espaço acústico, né? Como ele tinha uma impressão e uma mente moldada para uma percepção do espaço a partir do som, a relação que ele tinha era completamente diferente. Então, assim, é uma ideia muito poderosa para mim, isso de reconfigurar as tecnologias, reconfigurar a sociedade a partir das tecnologias que estão ali disponíveis. O que me chama atenção no McLuhan, que eu fico sempre impressionado com ele, é que nem sempre as análises deles acabam produzindo boas ferramentas. Por exemplo, a distinção dele entre meios quentes e frios, ela não é mais utilizada. Ela é muito confusa, muito complexa e acabou sendo abandonada. Isso é um dos elementos do McLuhan que não ficou. Mas o que me chama atenção é como é que a hipótese dele, o princípio de análise dele, serve tanto para a gente tentar entender o que vem pela frente, quanto o que está para trás. Assim, ele toca num ponto que é essencial, que é a relação dos sujeitos, dos indivíduos, com as ferramentas, com o mundo que está ao seu redor. Né? Por exemplo, se você olhar com os olhos do McLuhan e for ler Don Quixote, por exemplo, Cervantes, você não vai ver só um livro de comédia, você vai ver uma crítica inicial a um meio de comunicação, que era a imprensa escrita, que estava levando as pessoas à loucura, porque elas estavam lendo muitos livros de cavalaria e estavam começando a acreditar que todos aqueles princípios da cavalaria, que para o Cervantes era ficção, era possível aplicar no cotidiano. O Don Quixote, nesse sentido, é basicamente um menino que joga muito videogame, que sai na rua tentando enfrentar os monstros do certo? E aí as pessoas, não, isso faz mal para as pessoas, elas estão pirando, elas estão enlouquecendo. Então, assim, se você lê o Don Quixote nesse sentido, há uma crítica à tecnologia do livro, certo? E, mais especificamente, ao isolamento que o livro coloca enquanto regime de consumo de informação, enquanto estrutura para consumir informação, porque o que o livro faz conosco é nos isolar. E tem vários autores que defendem que esse isolamento foi essencial para a construção do que a gente chama de sujeito moderno. A ideia de que eu posso pegar um determinado livro, uma determinada informação, um saber, e me relacionar individualmente e sozinho com ele. E esse isolamento é que o Don Quixote falou, olha, as pessoas vão enlouquecer. Don Quixote enlouquece porque ele passa a viver no mundo virtual dos livros de cavalaria e quer aplicar esse mundo ipsis literis com lá. Então, assim, isso é uma espécie de crítica da tecnologia do livro e das modificações que o livro faz nos sujeitos. Isso é uma coisa que sempre me chama a atenção do McLuhan, porque ele pegou um veio muito bom. Né? Assim, ele pegou um princípio que é um princípio que se desdobra. Aí você pega filósofos como Heidegger, por exemplo, que vão fazer uma crítica da tecnologia um pouco por esse lado. Como se dissesse que a tecnologia é algo que, vamos dizer assim, tem a capacidade de dominar a nossa perspectiva do mundo. Agora, você tem, como dizia Humberto Eco, apocalípticos e integrados. Né? Esqueci de desligar meu telefone. Aí você tem apocalípticos e integrados. Você tem gente que acha que a tecnologia vai nos melhorar, tem gente que acha que a tecnologia vai nos ameaçar. Eu sei que fazer essa distinção em termos radicais não é um negócio legal. Isso é meio que moda acadêmica, isso vem e passa. Mas eu queria saber de você exatamente isso. Quais são os elementos
Porque, olha só, como você falou na palestra de 1977, as pessoas têm uma relação com a comunicação muito ainda hipodérmica. Pensam a comunicação no sentido de como é que eu posso usá-la para convencer, manipular, informar, como se a comunicação oferecesse aí um suporte para uma relação de poder. Então eu uso comunicação para dominar, que é o que as principais teorias iniciais da comunicação sempre defendiam, que você tem uma manipulação, e é o que o pessoal diz quando hoje fala assim, você não pode acreditar na Globo, você não pode acreditar nisso, as pessoas estão tentando te enganar, certo? Então, assim, no caso da tecnologia especificamente, tentando escapar um pouco dessa relação, dessa polarização bem e mal, mas como é que a gente lida com ela? Assim, o que a gente pode ficar tranquilo com relação às ferramentas que vão aparecendo, ou a gente tem que ter um pé atrás? Em que sentido, em que medida, professor Hugo? Eu acho interessante recuperar esses exemplos como o Don Quixote, né, dessa leitura um pouco mais crítica do que estava sendo colocado, porque você tem a nossa relação com a tecnologia, apesar de se a imprensa, o senso comum, vamos colocar assim, né, fora dos circuitos acadêmicos, costumam dizer que essa relação vai ser neutra, né, como se a tecnologia ela fosse desprovida de valores daquele grupo, daquela sociedade que gerou aquela tecnologia, né? Eu tô mais próximo daqueles que acreditam que nós somos produtos e produtores dessa tecnologia, então você tem uma relação cheia de contradições, né, ambígua, e que ela tem que ser considerada tudo menos neutra. Trazendo o exemplo do Don Quixote para uma situação mais recente, quando o Guattari e a Sueli Ronick discutiam um pouco também essa relação da subjetividade com a tecnologia, eles dão um exemplo um pouco mais contemporâneo, talvez, para os jovens que vão assistir, não como nós, que já somos velhos, mas a gente lembra desse dispositivo. Quando você pensa na música, por exemplo, né, a música industrializada, dos selos, do vinil, você tinha desde o gramofone, ou mesmo desses toca-discos de casa, você tinha a música como um fenômeno social dentro de casa. Você colocava um disco e a família ouvia a música. Quando inventam o Walkman, por exemplo, que é, né, um toca-fita portátil para carregar no seu bolso com seu fonezinho, a música, que era um fenômeno social, se torna um fenômeno seu, individual. A música começa a vir de dentro. E as pessoas começam a não mais precisar ouvir a música na sequência que tocava na rádio, que você ligava para lá e esperava para a sua música aparecer. Você monta a sua fitinha, você escolhe a sua sequência, você pode ter 3 horas de música só daquela música que você gosta. Então a sua relação com o consumo de música também, a seleção, todo aquele fenômeno que tinha de você se reunir para ouvir e compartilhar o que você ouve com os outros, inclusive trocar, né? Você aprender, desaparece, e a gente vive a cultura do foninho de ouvido, né? Todo mundo se isola no seu mundinho para ouvir música. Isso é positivo, é negativo? Podemos discutir uma série de coisas. O interessante é a ressignificação que acontece dessas manifestações quando você começa a deixar o usuário escolher a forma de consumo, a intensidade desse consumo. Você tem hoje pessoas que se especializaram em séries românticas coreanas dos anos 80. É possível a pessoa consumir só isso, e é uma coisa que só foi possível porque a gente conseguiu armazenar as tecnologias de uma maneira otimizada, que distribui rápido em rede, que você consome só sob demanda para sua máquina, pagando um nadinha de um serviço que tem uma escala absurda, né? Então, você tem aspectos pro bem e pro mal dessa história, que vamos dizer assim, mas o que acho interessante é o que as pessoas fazem com isso, né? Então, eu concordo, você tem uma série de aspectos negativos, né, que você falou do controle, do poder da comunicação, uma trivia interessante. Os estudos sobre o comportamento do consumidor, eles surgem na psicologia nos Estados Unidos. É muito curioso isso, porque eles pegavam os psicólogos e falavam assim, olha, como é que eu faço esse cara comprar esse negócio? Então as pessoas estavam estudando isso no marketing, no comportamento do consumidor, eles foram lá buscar fundamentos científicos para controlar o desejo das pessoas de consumirem. Então essa história é muito antiga e ela retorna, né? Como é que eu vou me apropriar desse tipo de conhecimento para poder fazer a pessoa fazer o que eu quero, vamos dizer assim. E a história não é bem assim, né? E tem assim, só um parênteses desse exemplo dos estudos da psicologia do consumo, principalmente para o estudante que estiver indo, acho que na primeira temporada de Mad Men tem um exemplo genial disso, quando eles tentam fazer o consumidor consumir cigarro, quer dizer que o governo, a normativa de que o cigarro fazia mal, né, surgiu, e agora eles tinham que vender cigarro de outra forma, e aparece uma pesquisadora, uma psicóloga, que ela vai falar sobre a pulsão de morte, do desejo pela aventura e etc. E ela apresenta isso numa sala para executivos e eles olham assim,
que você está falando aqui? Sim. Mas o Hugo levantou uma coisa assim que eu acho muito legal, que eu queria trazer para frente, né, para o foco aqui, que é o seguinte. Uma vez que a gente tem esses exemplos do Don Quixote e da música, da passagem do vinil, do fone de ouvido do Walkman, as pessoas começaram a fazer também uma conexão entre o consumo de cultura ou de produtos simbólicos que elas têm e a sua identidade. Sim. Então, nesse sentido, quando você falou essa coisa do coreano, eu pensei, exatamente, as pessoas vão procurar, certo? Discutir a si mesmas, né, indiretamente, por aquilo que consomem. E isso era, por exemplo, isso era uma das teorias da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt dizia, olha, se você consumir cultura como se fosse produto industrial, isso vai modificar o seu espírito, quem você é, a sua alma e tal. Né? Assim, esse era um dos pontos. E o McLuhan é ensinado geralmente como uma oposição à crítica frankfurtiana, porque o pessimismo frankfurtiano não deixava ver outras possibilidades da tecnologia, ressaltando apenas essa. Estão fazendo controle da nossa mente a partir das estruturas de consumo, porque, entre outras coisas, a nossa identidade está ligada à cultura que a gente consome. Isso é muito interessante porque o McLuhan, inclusive, faz uma defesa do jazz, né? Sim, Nesses contrário termos. o Adorno, só para ser correto, o Adorno depois revê e faz elogios tanto ao cinema quanto ao jazz, mas a primeira posição do Adorno era assim, isso aí é baixa cultura, né? Como ele diz assim, lixo. Exatamente. Mas assim, Schoenberg. mas inclusive o McLuhan, né, ele usa, assim, por ser um professor de literatura inglesa, né, as analogias e as metáforas dele são todas ali da literatura inglesa, principalmente. Ele fala que o Finnegan's Wake, do James Joyce, ele, inclusive, nessa palestra que eu vi, inclusive ele fala assim, ó, na página 432, o Último Trovão explica a televisão. Ali, tudo que eu falo sobre a televisão está no Último Trovão de Finnegan Wake. O McLuhan é um ótimo frasista e é muito polêmico. Ele tem todas essas... Mas ele tem uma coisa que eu acho genial, que está relacionada com o tema que você está falando. Que ele fala de que quando a gente é privado desse senso de identidade e de privacidade, o que nos resta é a nostalgia. Então, assim, se a gente for trazer isso para o nosso tempo atual, onde a gente vive uma comunicação em rede fragmentada, e que, ao contrário dos pioneiros ali dos anos 60, vai para um caminho muito distópico, porque a nossa idealização e a nossa utopia foi de um mundo conectado, livre, onde todas as pessoas pudessem se comunicar de forma com o mesmo potencial. E cada vez mais nós estamos vendo estruturas corporativas fechando essas estruturas de comunicação, algoritmos que produzem uma visão unificada de como que isso esse produto de consumo deve ser percebido, né? E por outro lado, a gente está vendo um renascimento de coisas que nós achávamos que tinham morrido há muito tempo, tinham sido esquecidas há muito tempo, sabe? Porque nós estamos vendo um reacionarismo crescente, uma busca a valores, vamos dizer assim, conservadores, não no sentido artístico do termo, né? Mas de conservador do pior das capacidades e, se posso colocar assim, qualidades humanas que, para mim, teriam morrido lá em 1945, mas elas ficaram adormecidas. Mas não. É um tipo de nostalgia para mim, só que é uma nostalgia nociva, sabe? Assim, aquela nostalgia, o cara fala assim, se eu não sou escutado, se eu não tenho voz, se os governos não correspondem aos meus anseios, olha como foi. Pode ser assim. Mesmo que eles erraram nesses aspectos, pode ser assim. Não que isso seja Marcelão, essa, vamos dizer assim, utopia da ideia de que as tecnologias de informação e comunicação iriam despertar o que há de melhor em nós, certo? Que é representada, por exemplo, pelo projeto da Wikipédia. Estava lendo uma reportagem da Ars Technica um tempo atrás, dizendo que a única coisa legal que tem hoje que sobrou na internet é a Wikipédia, mas assim, você tinha aquela coisa do conhecimento produzido em colaboração,
de levar informações. Na década de 90, por exemplo, eu participei, na época do movimento ambiental, de um negócio chamado Rede Cerrado. Essa Rede Cerrado é uma das primeiras redes de organizações não governamentais construídas em torno do e-mail, final da década de 90. Então, assim, olha, agora a gente tem um e-mail, a gente vai construir uma rede de gente legal, de gente super engajada, e o mundo vai ser uma coisa melhor, porque agora a gente tem internet e tal. Isso não era uma... Essa nostalgia não significa também o enterro dessa utopia, não? O que você acha, Hugo? Sim, eu também sou dessa época, né? Eu peguei o começo de muito deslumbramento, de gente achando que o mundo ia se conectar e que a gente ia ficar, né, dançando kumbaya pela webcam, todo mundo junto, cada um na sua casa, felizes. Exatamente. É uma espécie de neo-hippie cibernético que... E os cyberpunks estavam corretos, né? Sim. E, inclusive, Daniel, eu acho que esses caras, se você pegar os grandes nomes, né? Desde o Linus Torvalds, como o Richard Stallman, todos esses caras que estavam à frente desse movimento, eles tinham essa pegada meio hippie. Linus Torvalds, para quem não sabe, é o criador do Linux. Richard Stallman é o cara também que, junto com ele, fez a base do Linux. Você tem, assim, é o cara que inventou, né, essa noção do GNU que a gente tem hoje, né, de você ter o software livre, enfim, ele escreveu as primeiras declarações de licença que você pode distribuir software. Eles tinham a ideia de que o mundo seria beneficiado se as pessoas parassem em pensar em acumulação de capital, sei lá só, e pensassem no coletivo, que o dinheiro viria a reboque, como consequência de uma visão mais coletiva de mundo e tal. Essa é uma utopia que eu acho que a gente bateu com a cabeça no poste, né? A 300 km por hora, e o carro do retrovisor do McLuhan explodiu. Não temos mais, não sobrou nada para contar a história. Mas, ao mesmo tempo, aí fazendo, talvez introduzindo um pouco de esperança na conversa, você já está reaparecendo, tem uma segunda geração, por exemplo, dos blogs. Você tá ressurgindo, isso é engraçado. Esse dia eu estava olhando que tem no Brasil menos, porque a gente gosta muito de YouTube, né? Essa desgraça desse YouTube virou a forma das pessoas se comunicarem de maneira mais rápida. Esse vídeo vai pro YouTube. Pois é. Você tinha aquela explosão dos blogueiros antes do blog ser uma coisa de modinha, né? Que tinha uma rede de pessoas que escreviam. Você tem pessoas que sobraram, tipo a Lula Yaranovic, continua aí, né? Yaranovic, continua com essa hoje ativa, mas tem uma geração que se fez nas redes assim. Todo mundo tem um blog que ele não usa, que ele não atualiza. E muitos dos colegas que eu tenho, pesquisadores hoje em dia, até o Mark, a gente era da época que se conhecia em lista de e-mails, né? Assim, e essas coisas conectavam as pessoas de fato, e você tinha um objetivo de médio e longo prazo inalcançável, mas que mantinha as pessoas juntas, né? E o que acontece, a gente não pode esquecer jamais, é que não adianta, o capitalismo vai dar um jeito de sequestrar esses mecanismos e colocar a serviço dele. Então, por exemplo, vamos falar uma coisa muito atual, assim, o software livre. Você tem hoje uma febre de GitHubs da vida. Todo mundo que é programador ou iniciante programador cria sua continha num repositório de código aberto para as pessoas poderem fazer uma cópia do seu código, colaborar e tal. Mas todos os Gits são proprietários. Um é da Microsoft, outro é não sei quem. Então, comprou isso, E aí você tem surgindo pequenos Gits independentes que você paga como se fosse um Patreon da vida, uma vaquinha, $2 para manter funcionando. E o cara que está lá na frente, sendo o dono desse Git alternativo, ele é o hippie do 2020. Você ainda tem uns gatos pingados que estão falando: eu não quero ganhar dinheiro, eu vivo num barco com um footprint mínimo, eu não tenho emprego, eu só uso software no meu barco, que é energia solar, e eu vivo navegando. Eu descobri um casal esses dias que vive assim, é maravilhosa a história deles, mas não sei como é que eles conseguem. Eles vivem dentro de um barco mesmo, de país em país, vivendo de doação de Patreon e fazendo coisa com software livre, usando tecnologia vencida. E assim, o cara tem um Mac, mas ele tem um Mac aí que consertou sozinho, vendo vídeos no YouTube, e roda um Linux que não é o Mac OS dentro. Tem uma galera que eles são, para mim, o nosso respiro, mas é impraticável. Você não tem... A gente achava que todo mundo seria igual a eles hoje em dia, e eles são exceção, né? Eles vivem à margem porque eles não conseguem, acreditando nesses princípios todos de software livre, de abertura de código, de colaboração extrema e tal, eles não conseguiram ficar inseridos na sociedade, mas que viver num barco
em alto mar. Esse é o destino de todo mundo que acreditava nas utopias que desapareceram. Assim, você tem aí uma série de críticas que se faz a esse projeto de 68, que a gente chama basicamente Revolução Cultural de 68, né? Que são críticas em vários níveis. O Michel Houellebecq, por exemplo, que é um autor francês, faz umas críticas terríveis quanto às consequências morais e culturais dos princípios do hippie. Né? O problema é exatamente isso que você falou, Hugo. Essas vidas alternativas são possíveis enquanto exceção, porque na maioria das vezes elas se utilizam do normal para poder sobreviver. Então é como se fosse uma espécie eu não vou usar o termo parasitário porque ele é meio derogativo, mas é uma espécie de vida possível enquanto algo que tira o seu sustento da estrutura mesmo. Porque você tem que ir lá doar os seus R$2. Você tem que pegar os scraps, né? Você vai puxando Então, assim, são possibilidades muito específicas de fazer isso. Mas exatamente o que você está dizendo. Né? Não, mas é mais assim, basicamente é o que sobrou da possibilidade desses projetos revolucionários que acreditavam que a tecnologia seria o dispositivo que ia efetivar a revolução. Então, assim, é uma tentativa de mudar a sociedade, não por armas, nem por estruturas políticas, como aconteceu no início do século XX, mas mudá-las pela tecnologia, porque viram na tecnologia uma modificação dos sujeitos. Tem uma metafísica e um sentido meio religioso, do tipo assim, eu vou trazer o que é melhor que existe no homem usando por essa tecnologia, porque a tecnologia muda as pessoas. Ela provoca modificações radicais nas pessoas. Né? E isso alimentou todo o início da cultura. Não que não tenha saído coisa legal disso. Saiu, toda a estrutura da internet que a gente tem saiu mais ou menos dessa primeira geração de hippies cibernéticos e tal. Mas depois ela só se estruturou e só passou a funcionar de fato a partir de uma integração. O que me chama a atenção é que a maioria das pessoas não tratam o dinheiro como uma tecnologia. Sim. E ele é uma tecnologia. Tem um livro muito legal do Etienne Jusson, que é O Dinheiro na Idade Média, em que ele tenta mostrar como é que a Idade Média vai construindo a ideia de dinheiro, a ideia monetária. E isso é uma tecnologia também. E como tecnologia, ela muda a forma como a gente vê as coisas. E elas ajudam a nos formar. Certo? Então, nós estamos formados pela grana também, né? Sim, inclusive, voltando aqui um pouco ao McLuhan, ele tem uma discussão interessante, inclusive nessa mesma palestra de 77, quando ele vai falar sobre a natureza dos programas, né? Porque existia um debate na época muito sobre a qualidade dos programas e o que as crianças estavam vendo, né? E aí ele vai falar sobre as duas naturezas do financiamento do tipo de conteúdo. Porque para um conteúdo ser interessante na lógica da TV, ele precisa ser financiado através de publicidade. E isso muda a natureza do conteúdo, porque o conteúdo ele passa a ser orientado não por parâmetros, vamos dizer assim, da grandeza humana, ou da expressão, ou da exploração de aspectos pouco explorados pela cultura, mas sim por uma lógica que faz com que aquele conteúdo reconfigure vamos dizer assim, o sistema cognitivo da pessoa para que a atenção dela fique presa ali. E a pessoa veja o conteúdo e se justifique. Aí ele vai falar, por exemplo, das TVs estatais, né? Que a TV canadense e o modelo da BBC, que ele fala que tem programas chatos, de pouco apelo popular e que só se mantém porque tem um financiamento estatal. Então, assim, o que o Daniel fala é muito interessante porque o dinheiro ele é uma tecnologia possibilitadora, né? Sim. Se a gente for voltar nos utópicos da ciência da computação, que foram os caras que redefiniram o que a gente está fazendo hoje, o YouTube ele só existe porque esses caras fizeram ali atrás, era um bando de hippie tomando ácido em laboratórios financiado provavelmente com verbas governamentais para pesquisa militar de algum nível. E esses caras, eles foram investigar a relação do intelecto humano, do pensamento humano com as tecnologias para criar maravilhas, como a gente conhece hoje, que é o mouse, que é o ponteiro, que é a interface gráfica, que são os ícones, você poder interagir com a informação. Mas isso ele é completamente diferente da lógica, por exemplo, das startups atuais, que elas só surgem a partir de um programa
de empresa que já prevê um retorno financeiro em determinado tempo. Inclusive, tem uma coisa que eu detesto, que ela já é uma declaração de fracasso de cara, que é o tal do pivotar. Você já fala assim, ó, se não der certo, já vai ser uma empresa disso. Se não der certo, vira isso. Se não der certo, vira isso, etc. Isso sempre aconteceu, mas quando você já coloca isso de saída, você já tem uma coisa muito distorcida por princípio, sabe? Então, eu acho que a utopia, essa nostalgia que o McLuhan fala, ela tem um papel muito importante também, sabe? Porque esses caras como que o Hugo diz, que estão vivendo ali, um casal vivendo num barco isolado, um Richard Stallman da vida, que não acessa a internet, é um dos criadores do Linux. Ele não acessa a internet no modo gráfico, ele não acessa websites, ele acessa só no modo texto e na linha de comando. Ele não usa processador que não tem um código aberto, ele usa um modelo de processador específico. Então, assim, a ética dele em relação à tecnologia é até radical, mas assim, esse é um modelo ético que ele diz alguma coisa, sabe? Ele nos ensina alguma coisa. Não que isso deva ser a norma, mas nos render, aí eu já tô mostrando o meu lado punk rock aqui dos anos 90, nos render o sistema não deveria ser a nossa primeira opção. Mas, Mark, me permita fazer trazer um questionamento. Fazer uma coisa bem... nesse caso específico, exemplos que você deu, assim, vou falar do Stallman principalmente, ele não conseguiu o que ele queria. O Linux dele não ficou pronto. Teve que vir um menino lá da Finlândia, trabalhando sozinho dentro de casa, concluir uma coisa que eles ficaram quase uma década tentando fazer. O Stallman fez o GCC, sem um compilador não teríamos as coisas como temos hoje, software livre e tal. Mas eles estavam tão obcecados por substituir todo o sistema que não ficava pronto nunca. Precisou ter um menino dentro de casa, trabalhando no tempo dele, com os interesses dele, para mostrar que era possível, pegando o que estava disponível de ferramentas da comunidade, mas essa visão utópica, ela é meio que também do inacabado, do inalcançável, porque quando você chegar lá, você não sabe o que fazer quando você chegou. Tem um pouco isso também, né? Ela é sempre uma tragédia, né? A utopia é sempre uma tragédia. Não é isso, mas assim, Hugo, isso não é da natureza da tecnologia. Veja, Sim, a tecnologia não é algo que tem uma funcionalidade, essencialmente o que caracteriza ela é servir para alguma coisa. Então, certo? Aí... Assim, uma manualidade, vamos dizer assim. Sim, uma funcionalidade. Sim. Então, quando você parte para essa coisa de eu vou fazer uma tecnologia que eu vou aplicar e ela vai fazer uma disrupção, outro termo que vai morrer daqui a uns tempos é o termo disruptivo, e a gente vai parar de usar, porque não é possível. Então, se você provoca uma alteração, uma mudança radical, você coloca ela como se toda tecnologia fosse um vírus político para abalar, já que a gente está em pandemia, para abalar o sistema completamente. Não é exatamente, não entender um pouquinho a coisa da tecnologia, porque as pessoas tendem a pegar um objeto, uma ferramenta, e usá-la. E uma ferramenta sem uso é o que o Hardy chamava de uma coisa aí, um ser simplesmente dado a algo que é mais um estorvo do que propriamente um objeto funcional. E Hugo, eu não é respondendo, mas eu acho que o que o Richard Stallman faz, assim, que aquela equipe ali do início, eu acho que eles também ficaram um pouco cegos pelo seu próprio código de ética filosófico de como que a coisa deveria ser feita. Precisou vir um moleque da Finlândia e fazer a coisa e fazer acontecer e que nunca sairia dali. É como se nunca sairia. Mas não é o problema das vanguardas, Mark? Você que faz arte. Esse não é o problema das vanguardas? Você pegar as vanguardas artísticas, por exemplo, como o dadaísmo, o surrealismo, não chega um momento que elas esgotam e depois elas são reinterpretadas pela tradição da arte para fazer uma outra coisa, para reinventar um outro processo. Então, assim, toda aquela moda das vanguardas no início do século XX eram projetos, eram grupos que fizeram alterações profundas na história da arte, mas que tem começo e fim muito claro, e todos esses movimentos acabaram com seus shortcomings, né, com suas limitações. Chegou um momento que o dadaísmo não tinha como ser mais tão dadaísta, certo? Mas você concorda comigo que é tão linear e mecânico nos princípios de McLuhan, é isso? É como se agora existe o cubismo.
É como se existisse um grupo para pensar assim, falar assim, ok, quais são as falhas do cubismo e como que eu vou fazer isso e quanto tempo dura esse ciclo, né? É como se existisse, é uma coisa meio linear. Hoje é um pouco Isso é o jeito que a gente isso, coloca. né? A gente faz uma linha do tempo. Obviamente não, porque a gente sabe que essas vanguardas conviveram umas com as outras. Os impressionistas, surrealistas, dadaístas, estava todo mundo naquela Paris lá, todo mundo tomando absinto e enlouquecendo. Mas o ponto aí quando a gente olha do futuro, a gente vê esses limites. No caso do pessoal do Linux, você vê os limites dele. O que a gente está discutindo aqui é que essas limitações podem ser as limitações de projeto, ou seja, é o meu projeto político, o meu panfleto me limita, igual você está falando, a minha ética, o meu processo, ou se também é uma limitação no sentido de não entender a própria tecnologia, a própria relação do sujeito com a tecnologia. Sim. Entendeu? Eu acho mais por aí, Daniel, até. Na minha leitura que eu faço é mais por aí também. Isso, porque você... Diga, Hugo. Não, é porque o que acontece? Para não perder o raciocínio do que eu estava dizendo para o Mark, que eu entendo as limitações que eles fizeram, mas talvez eles esqueceram a lógica que produziu a ação deles quando eles partiram de uma série de iniciativas que eram distribuídas em rede e se propuseram a centralizar a solução, eles mataram o que eles estavam fazendo. O que fez o que eles estavam propondo caminhar, de novo, foi alguém que estava fora, que se apropriou dos produtos, das externalidades dessa rede que funciona, apesar das pessoas, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho, talvez, aí pode ser uma questão de forma de interpretação, a leitura de que os pioneiros dos anos 60 até os 80 nos Estados Unidos na computação, Mark, são hippies, não acho. Eles são todos homens de negócio. Se você pegar, por exemplo, a galera que foi trabalhar no parque, ou mesmo o pessoal dos laboratórios de inteligência artificial do MIT, Cornell... Ou os laboratórios Bell. Sim, sim. Que é uma iniciativa privada da TIT. Eles são os negócios, eles estão pensando o seguinte, beleza, inclusive isso desapareceu justamente porque as startups são bem mais interessantes para as empresas, por exemplo, de você não ter compromisso, descarta muito mais rápido do que botar 10, 15 anos de investimento em pesquisa. E o que acontece hoje é que as empresas não conseguem trazer de volta essas pessoas para poder montar esses laboratórios como existiam, porque as universidades se tornaram centros de negócio. E agora você transferiu para a academia essa pesquisa de longo prazo financiada com o dinheiro do governo, e o pesquisador que quer ficar lá, não quer ficar na empresa. Então, assim, eu acho que a gente... toda vez que você tem uma tentativa de centralizar, você sufoca a iniciativa porque ela surgiu por conta da força de rede. Os efeitos de rede é o que dava característica desse desenvolvimento tecnológico. E aí você fala, não, o Windows foi isso de novo também. A Microsoft cresceu se enfiando dentro de todo mundo, ela estava na Apple, ela estava na IBM, ela falou, não, agora eu quero ser só eu. Ela se sufoca e ela tem que abrir de novo para poder voltar a crescer. É muito engraçado, eles parecem que não prestam atenção na dinâmica. Aconteceu uma outra coisa. Sim, aconteceu uma outra coisa também. O que naquela época era pesquisa pura, virou pesquisa aplicada. Certo? O que naquela época, na década de 60, por exemplo, o pessoal da cibernética, do Bell Labs, que inventou o transistor e tal, o que eles estavam fazendo era pesquisa pura. Os caras financiaram a pesquisa pura porque acreditavam que ia ter alguma consequência prática, aplicada. Só que hoje as startups é tudo pesquisa aplicada. Eles não fazem... pesquisa, né? Quanto a pesquisa. Quando pesquisa, mas assim, a ideia dos caras sempre é resolver um problema do mundo, ou um problema do mercado, ou um problema específico aí. Né? Basicamente, assim, uma coisa é você estudar imunologia ou epidemiologia, o funcionamento do vírus. Outra coisa é você montar uma startup e fazer uma vacina. Sim. Tem outras características. E hoje está todo mundo financiando uma vacina. Mas você só faz ela por causa do conhecimento epidemiológico que você produziu antes. Só que eles têm ritmos diferentes de produção. Certo? A pesquisa pura demora anos para trazer uma grande sacada. E a pesquisa aplicada, nesse sentido, ela tem que trazer uma grande sacada, tem que trazer um uso específico nos próximos 5 anos, ou ela é inviável. Sim. Assim, essa questão dos pioneiros da computação, né? E é interessante porque, assim, se eu não me engano, né, no final dos anos 60, né, que o McLuhan publica os meios Isso, no começo da década de 70. Eu acho no começo da década de 70, né? Não, deixa eu ver aqui.
Mas pode ir conversando. Ele é um livro que, para usar um termo também chavão, tá no zeitgeist da época, né? Porque você tem Guerra do Vietnã acontecendo, só para ficar aqui nesse exemplo dos Estados Unidos. Sim. E você tem esse movimento anti-guerra, que é, vamos dizer assim, o grande propulsor do movimento hippie, por assim dizer. Que é um movimento essencialmente ligado a uma maneira menos ortodoxa daquele modo de vida americano ali dos anos 40, dos anos 50, né? Como se fosse uma revolta em relação a isso. Eu não acho que esses caras, eu também concordo com você, Hugo, eu não acho que o Alan Kay, que o Steve Wozniak, esses caras que mesmo que são cérebro por trás da coisa, o Hertzfeld, os grandes programadores que foram fazer ali tanto o Windows quanto o Macintosh, eles eram hippies em si, mas existia um espírito de, vamos dizer assim, de capacitar o intelecto humano, assim, um humanismo, ideias humanistas, que elas transpassavam os interesses imediatos de mercado. Por quê? E esses departamentos, tanto a Bell Labs, quanto a Xerox, quanto diversos outros que existiam, eles tinham uma linha de financiamento quase infinita, que era o governo americano para as pesquisas militares, né? Esses caras tinham dinheiro entrando o tempo todo para eles poderem fazer as loucuras deles, assim, as loucuras, vamos dizer, do ponto de vista tradicional, né? Mas o que surgiu a partir disso não parece existir mais, né? Então, assim... o livro do McLuhan é 1964. 1964, né? Já... a cabeça, né, também. Hoje você vê pouquíssimas iniciativas em relação a isso, né, cara? Você vê talvez o Bret Victor com aquela espaço interativo dele, né? Que é você pensar como que as tecnologias digitais, para ficar no nosso exemplo contemporâneo, podem reconfigurar a sociedade fora desses paradigmas que a gente está utilizando atualmente, sabe? Tem caras que pensam isso. E de uma forma, são os artistas que o McLuhan fala, sabe? Que são capazes de pensar coisas para o futuro. Eu não sei para onde vai isso, sabe? Se você pedir uma análise crítica para olhar assim, o que isso pode se tornar, é muito difícil fazer isso, sabe? É muito difícil fazer isso. Mas quando eu tenho um espaço que tudo é interativo, tudo é tocável, tudo pode ser acoplado com o outro para se tornar outras coisas, existem implicações nos termos McLuhanianos que podem modificar a nossa mente e a maneira como a gente interage com o mundo. Aí. Sim, mas assim, como que eu vejo, por exemplo, uma iniciativa tipo do Bret Victor, por exemplo? Eu acho ela totalitária como as anteriores. Por quê? Eu acho que a mudança que vai fazer diferença nos termos como é que o Luan discutia, né, de você mudar as habilidades cognitivas das pessoas de pensarem o mundo, elas estão, para mim, muito mais nessa galera que está fazendo retroconsoles caseiros, sabe? Que estão fazendo kits de montagem de eletrônica de baixo custo, com coisas e botando... Porque o pessoal do Arduino. Arduino e tem um monte de gente recuperando computadores Commodore que desapareceram, né, refazendo em casa. Tem uma galera no Brasil refazendo os MSX, cara. Meu computador foi MSX lá nos anos 80, porque não existe mais. Por que eu acho importante? Porque... Mas isso não é nostalgia? De certa forma, não é nostalgia? Mas o que eu tô querendo dizer? É porque o Bret Victor, ele tá querendo propor o caminho. Sabe Só assim? para ilustrar aqui, o Bret Victor é um desses cientistas da computação, trabalhou na Apple, em diversas empresas de tecnologia, que tem vamos dizer assim, uma visão ampla de qual seria o papel da tecnologia no mundo. Então ele tem um projeto que se chama Dynamic Land, onde todas as superfícies são telas e todo o conteúdo que estão nessas telas podem ser conectados e programados pelas pessoas. Espalhados, que leem cores. Mas isso aí é quase como uma prova de conceito, né? Se uma coisa for radicalizar e hoje coisa é uma prova de conceito, né? Alguma coisa disso vaza para a realidade. Mas eu queria fazer uma outra coisa, ou pergunta, porque a gente está chegando a 1 hora e, né, o pessoal já deve estar ficando meio, certo, pirado com, né, o tanto de coisa, de referência que está passando, que é a seguinte. Há um pressuposto nisso tudo, é que a tecnologia da comunicação, que começa a ser estudada lá no final do século XIX,
a partir da teoria hipodérmica e tal, chegou num ponto que ela está indissociável do aspecto digital. Veja, antes você tinha a TV, o rádio, o impresso como mídias independentes, correndo paralelo. Hoje você tem como grande suporte de consumo de informação o computador, ou o processamento, né, o digital. Não tem mais volta. Falar em comunicação daqui para frente, vocês acham que é falar basicamente do computador ou de todos esses elementos que giram em torno do digital? Eu acho que vai ficar difícil. Não que eu vou defender aqui que está todo mundo já inserido, não está. Tem claro. Pega o Brasil, né? Você tem uma massa que está entrando e a entrada não está sendo tranquila, tem um atrito, uma confusão, uma apropriação esquisitíssima dessas coisas. O que acho que é interessante que oxigena, né? A gente repensa. Uhum. Mas quando você coloca a questão, eu lembro muito do Jay Boulter, que ele fala da ideia de remediação, né? Eu não sei se vocês conhecem o conceito, mas... Não, explica pra gente rapidinho. Muito rapidamente, ele é um teórico da comunicação também, ele diz o seguinte, que nenhuma tecnologia ou meio novo, vou colocar, centralizando a ideia de meio, né? Pensando meios digitais mídia. Mídia como uma coisa atual, né? Ele diz que nenhuma mídia nova aparece aniquilando só, ou ocupando espaços anteriores. Ela passa a existir transformando e se ressignificando os anteriores. Então, sei lá, diziam... Isso é clássico McLuhan. Isso. Sim. E aí ele vai trazer para uma situação do digital agora, para justamente lembrar as pessoas que, porque a fotografia vai matar a pintura, né? A televisão vai matar o rádio, não sei quem vai matar não sei quem. E o que acontece, na verdade, é que você vai ter o digital, e aí eu vou lançar a mão do conceito de metameio do Alan Kay, que é espetacular, que ele vai dizer, o computador é o meio que pode simular todos os outros meios. E aí tudo que existe de manifestação de cultural, de expressão artística, intelectual do ser humano, ela pode ser, de alguma maneira, ressignificada por esse novo meio que ele é onipresente, onipotente, onisciente, agora com a inteligência artificial de fato onisciente, né? A gente está sendo o tempo inteiro espiado, vigiado e, enfim... Processado por ele, mas a gente ainda vai entender o alcance desse potencial ressignificador do digital. A gente não entendeu ainda direito o que acontece, né? Ele fez coisas que são contraditórias a acontecerem. O digital viabilizou o retorno do vinil. A coisa que tirou do vinil o mercado trouxe o vinil de volta. De tão potente que esse negócio é. É interessantíssimo, né? Então eu fico com essa questão, assim, a gente tem que pensar o digital como o grande, talvez o principal, né, extensor das nossas habilidades, porque ele não só traz tudo que a gente fez antes para cá, como conecta de uma maneira que era impossível antigamente, né? Você pode ter agora essas coisas todas coexistindo no mesmo espaço e se transformando mutuamente, sei lá, o livro que tem um vídeo, que tem não sei o quê. A história do Ted Nelson, né, do grande hipertexto, mas com esteroides, com turbina, com energia nuclear junto. Não é mais aquela coisa bobinha de clicar no link para levar para o outro, né? Essas coisas elas estão amalgamadas e você não separa mais. E nós não temos condições de imaginar onde isso vai dar, mas eu acho fascinante, para dizer o mais elementar, né? É fascinante. Não, é verdade. Eu inclusive, eu tinha anotado aqui para falar sobre o metamail do Alan Kay, né? Que eu acho que é o conceito fundamental, né? Essa capacidade de simulação, absorção e redefinição de todas as outras mídias em sua função, né? Então, quando ele absorve a fotografia, também ele repotencializa a fotografia, né? Ela vira uma outra coisa. Fotografia, né? Ele vira outro tipo de fotografia. Sim. E isso é uma coisa isso é uma coisa dos anos 60, mas a gente ainda não entendeu os efeitos disso até hoje, o potencial total disso. Mas, assim, por outro lado, eu fico pensando muito sobre outros aspectos em relação aos efeitos da comunicação, que afeta diretamente o cara que, por exemplo, faz publicidade. Qual que é o papel do comunicador ou da pessoa que faz a mediação da comunicação dentro desse metameio que é a computação, o processamento conectado em rede, onisciente e pervasivo que está ao nosso redor o tempo todo. Eu não tenho as conclusões ainda disso, mas eu tenho algumas pistas. Eu acho que
está sobre o nosso papel de atuação, sobre os modelos, porque cada vez mais os modelos que automatizam essas respostas, eles são muito afastados do nosso escrutínio, e a gente não compreende ele. É a caixa preta lá do Flusser, né? A gente não compreende ele. E os efeitos que esses modelos têm sobre a gente, eles são enormes. Então, assim, um profissional de comunicação, ele me parece que vai se tornar um profissional capaz de atuar sobre esses modelos obscuros, para fazer com que a sua mensagem ela se torne mais eficiente em relação a isso. Exemplo prático do dia recente. As publicidades que estão sendo, vamos dizer assim, questionadas pelo perfil Sleep Giant, por estarem em perfis e blogs que propagam fake news ou ideias essencialmente fake news. Essencialmente fake news. Enfim, olha isso. A distribuição desse conteúdo ela é feita de maneira automatizada a partir do cara de qualquer website que solicita uma inserção de anúncios do Google AdSense. O Google AdSense ele tem um algoritmo que lê os conteúdos daquele site, identifica a natureza do conteúdo do site e tenta fazer a paridade, né, do conteúdo da publicidade para aquele website. Provavelmente nem o Google sabia disso, sabe? Mas o efeito que o algoritmo tem na realidade, e ele é afastado da gente. Ninguém tem acesso ao algoritmo de publicidade do Google, a não ser os engenheiros do Google, sabe? Ou acesso, vamos dizer assim, terapêutico, através de ferramentas especializadas que eles te oferecem para facilitar. Então, o desenvolvimento desse senso crítico para atuar sobre esses processos obscuros me parece uma habilidade que vai ser muito necessária adiante, sabe? E tem a ver, inclusive, com isso que o Hugo está falando, sabe? Desses caras que estão querendo fazer linguagens de programações ultra eficientes para rodar em processadores baratos, recuperar computadores que foram descartados, mas que são extremamente úteis ainda, sabe? Ou aumentar essas capacidades. Por que tem que ser assim, sendo que dava para fazer com aquela coisa que você jogou fora? Esse tipo de percepção e sentido está relacionado com essa capacidade de abrir essas caixas pretas, entender como elas funcionam e atuar sobre elas. Pelo contrário, nós só vamos ser os portadores dos efeitos dessas mídias. E aí não tem muita diferença de comunicação de massa para comunicação descentralizada, sabe? É quase a mesma coisa. E Mark, completando isso que você falou, que eu acho que é fundamental, na ideia de metamail do Alan Kay lá atrás, e de muitos desses críticos do uso mais consumista ou passivo da tecnologia, é que existe, colado na ideia do computador desde a origem, existe a ideia de autoria. O computador não foi feito para sermos usuários no sentido passivo, consumidores. Ele foi feito para ser uma ferramenta de autoria. Quantas pessoas de fato conseguem ser autores de software, de tecnologia, mediado pelo computador? É muito pouco, porque o sistema já deu conta também de transformar você no mero consumidor. Talvez com essa coisa que eu questionei agora dos youtubers e tal, é uma das poucas manifestações curiosas de você encontrar a possibilidade de se tornar autor, né, com o uso das tecnologias. Mas se você pegar em termos de software, é muito pouco, a gente é muito ainda sujeito, né, das decisões. Agora, eu não sei se eu posso fazer jabá aqui, mas eu sugiro que vocês procurem, existe um podcast chamado Braincast excepcional, o pessoal da comunicação deve conhecer, que tem um episódio que eles discutem justamente os algoritmos que estariam ligados à história do Google e que eles comentam, e esse é assustador, que muitos desses blogueiros radicais de direita, reacionários, desses sites aleatórios de fake news, foram chamados no escritório do Google antes das eleições de 2018 para treinar esses caras de como potencializar o tráfego, porque o Google percebeu que eles tinham uma audiência absurda e eles queriam ajudar esses caras a poder monetizar. Porque, vejam, o Google, vamos dizer, don't be evil, o escambau, né? Vamos ser mal pra caramba. Eles perceberam que tinha uma audiência louca, um tráfego muito grande em blogs desconhecidos, que ninguém sabia que era o dono. Vou ajudar esse cara a ganhar dinheiro para ele ficar no ar, porque eu, como empresa, eu sou uma empresa, que business, né? Vamos lá
Então tem um levantamento que eles fizeram que é fantástico, de uma série desses blogueiros da base, né, de governo hoje em dia, que se dizem independentes, que foram treinados pelo Google para poder aprender a usar melhor os algoritmos de busca, aparecer no topo do SEO lá da vida. Então, assim, essa galera é modo Zuckerberg, né? Ninguém aqui é neutro. Eu jogo no time do meu sistema, dos interesses da minha empresa. Então, eu vou ajudar todo mundo a chegar o máximo possível do que eu faço, porque eu vou ganhar também. Então, eu acho que o papel, as implicações éticas do trabalho do comunicador também vão subir para outros patamares. Não posso mais botar a culpa no meu editor, sabe? Tem uma questão colocada aí um pouco mais complicada, que você vai ter que responder por essas escolhas que você está fazendo, né? Porque elas estão inseridas num sistema muito maior e mais difícil de compreender como ele funciona. Sim, nesse sentido, a realidade sempre é maior do que a nossa capacidade de compreender imediatamente. A gente está sempre um passo atrás mesmo. E isso é uma consequência que a gente vai experimentar, uma consequência epistemológica que a gente vai experimentar cada vez mais. Né? A nossa capacidade de discutir, debater, entender e compreender fenômenos gigantescos como digitalização dos processos comunicacionais, code is poetry, uma coisa assim, você tem que aprender agora código para poder entender o mundo no qual a comunicação vai ocorrer, é sempre mais sofisticada, maior, certo? E extrapola as nossas ferramentas de compreensão. Né? Então, assim, eu queria agradecer vocês dois, a gente estourou um pouquinho, uma hora, mas a conversa foi boa, eu acho que ficou muito legal, né? E queria abrir só para vocês fazerem uma pequena despedida, agradecer de novo, isso vai para o ar no YouTube, foi gravado no Skype, então a gente tem apoio das grandes empresas de tecnologia para fazer o nosso podcast, porque na verdade, é como vocês falaram, a resistência agora não é tanto a revolução total do sistema, é exatamente conseguir fazer o que a gente pode dentro e negociando com o sistema até onde isso é possível, né? Porque a utopia externa é para poucos, é para quem realmente consegue viver nas fringes do sistema, a gente não consegue. Nós estamos numa instituição que é a universidade, que é uma instituição sistêmica, certo? Conservadora, sempre será, porque basicamente a instituição universitária é uma instituição conservadora, mas a gente não precisa ser. Nossa cabeça não precisa ser uma cabeça institucional burocrática. Ela tem que trabalhar em outros níveis e isso é que torna a universidade um negócio tão interessante, né, a nossa capacidade de lidar com isso. Então, por favor, começando pelo Hugo, depois o Marcelão, considerações finais do nosso debate. Mesa redonda. Foi um prazer inenarrável participar da conversa, é muito bacana mesmo esses assuntos, a gente podia ficar o dia inteiro falando disso aqui, né? Ou a noite inteira, não sei, né? Que horas que a pessoa vai ver isso. Mas é um prazer, assim, eu acho que a galera de comunicação tem um desafio enorme, dada a guerra de narrativas que a gente tem hoje colocado, né? Está no centro da disputa política, essa história de qual é a narrativa verdadeira, né? Quais são as fontes que de fato você pode confiar, quem é lixo, quem não é lixo. Mas foi um prazer, assim, adorei a possibilidade de revê-los e colocar a conversa em dia. É isso aí, forte abraço. Obrigado, Hugo. Marcelão. Também quero agradecer pelo convite e já aquecendo para entrar em campo, né, que logo eu estou de volta à sala. E foi muito importante passar essa mensagem por esse e-mail aqui, para a gente não fugir muito do nosso tema. E é sempre um prazer conversar com o Hugo, o Daniel. Se deixasse a gente aqui, nós podíamos ficar, sei lá, 24 horas conversando sobre esse tema, filosofando, que é um café, uma cervejinha. Gente, muito obrigado, então. E obrigado para quem assistiu. Fiquem aguardem que a gente vai produzir mais conteúdo. Obrigado, gente. Falou. Tchau.